Bom dia, bom dia, um maravilhoso dia para você, na presença de Deus. Começando esse dia, com o nosso devocional. Vou mandar aviãozinho, convidando o pessoal para chegar para nossa live. Vamos lá. Bom dia, tudo bem com vocês? Natália, a Graça também entrou, Arthur, Aldino, como vocês estão? Segunda-feira, dia de voltar à rotina. Isso aí, gente. Conta pra mim como vocês estão, iniciando mais um dia, na presença de Deus. Que bom ter vocês aqui. Vamos mandar aviãozinho aí. Thalia, bom dia, minha linda. Como você tá? Como passou do aniversário? Conta aí pra nós. Gente, hoje o tema tá fantástico. Não paralise seu chamado. Você tem um chamado. Você tem vivido o seu chamado. Seu chamado está paralisado. Como tem sido o seu chamado, a sua conexão com Deus? Conta pra mim. Você tem vivido o seu chamado? Não é fácil viver o chamado. Às vezes a gente paralisa nosso chamado. Foi tudo bem. Graças a Deus. Isso aí. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Você acha que é fácil, a gente viver do chamado? Eu tenho certeza que não. Sempre que você estiver fazendo a vontade de Deus e estiver no propósito, sempre virá oposição. Sempre virá oposição. Bom dia, Larissa, tudo bem? Que bom que você está aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Pessoas serão usadas para tentar paralisar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E isso acontece com muita frequência. Pode perceber. Quando estamos seguindo o nosso chamado, quando a gente começa a pegar firme com a palavra de Deus, sempre vai vir oposição. E você já tem que estar ciente disso. De que quando você estiver firme com Deus, sempre vai vir forças contrárias para tentar te paralisar. Mas se você já sabe disso, o que você tem que fazer? Você não pode deixar se paralisar por isso. Tem muita gente vivendo isso. Por quê? Porque vai trazer o desânimo. A gente vai falar, poxa, eu faço, não vejo os frutos e é melhor eu não fazer mais, ou eu me sinto sem forças para fazer. Por quê? Porque é uma artimanha do inimigo tentar tirar isso do nosso coração. Então, a gente precisa entender que se isso já está acontecendo, é porque a gente está no caminho certo. Bom dia, que a paz de Deus esteja convosco. Amém. Com vocês também. Que bom estar aqui. Hoje é dia 10 de julho. 10 de julho, já passamos do meio, já passamos meio ano, hein? Que coisa boa. O que você tem feito, com seus dias, tem planejado? Conta pra mim como tá sendo. A gente precisa também ter foco às verdades que Deus nos fala ao nosso coração, porque elas abrirão portas pelas quais o Senhor determinou que você terá que passar para cumprir o seu destino. Porque situações de vida não podem determinar a sua fé em Deus.
muito menos até onde você poderá chegar. Elas não são o limite, mas são o meio que Deus usará para levá-lo para cumprir o seu propósito. Então, assim, meu conselho de hoje: não deixar que as situações da vida determinem a sua fé em Deus. Entenda que a fé deve ser praticada. Na Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Deus tem planos maravilhosos para você e para mim. Só que se a gente deixar a nossa Bíblia fechada, a gente não vai se conectar com a vontade de Deus. A gente vai saber qual é a vontade de Deus para nós? Porque vai vir a opressão, aqui já disse que sim. Então a gente precisa se conectar com a vontade dele, buscando a cada dia. A cada dia a gente precisa estar buscando primeiro o reino, primeiro essa conexão, senão o que vai acontecer? A gente vai desanimar do nosso propósito, a gente não vai viver o nível de conexão que Deus quer dar para cada um de nós. Você sabe que Jesus nos enviou frutos. Jesus nos enviou para darmos bons frutos. Lá em João 15,16 disse também que ele é a videira e nós somos os ramos, que sem ele nada podemos fazer. Quantas e quantas vezes a gente quer viver sem ele, ou sem pedir a opinião dele, ou sem orar pedindo uma orientação? Tem como dar certo isso? Não tem. Não tem como dar certo isso. Por quê? Porque Jesus nos enviou para nos dar bons frutos. Porque ele é a videira e nós somos os ramos. E sem ele, nada podemos fazer. Oi, Rafa, tudo bem? Você chegou? Que bom que você chegou. Muito bem. Que tipo de árvore você tem sido? É isso mesmo. Que tipo de árvore você tem sido? A que produz bons frutos ou maus frutos? E agora o bicho pegou, hein? Que tipo de árvore temos sido? Sobre a questão do fruto, a palavra ensina, veja só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vocês já conheciam quais eram os frutos do Espírito? Vocês já leram essa passagem na Bíblia? Conta pra mim aí. Eu já li. Coloca nos comentários. Muito bem. Jesus viveu com excelência cada um desses 9 frutos do Espírito. E hoje vamos falar sobre cada um deles. E vamos entender como a gente pode produzir esses frutos. A Rafa já leu. Vamos ver quem mais já leu. Coloca assim, eu já li. A Larissa ainda não leu. Então, a passagem fica em Gálatas 5, 22 e 23. Vai ficar como tarefa. Assim que terminar a live, você vai abrir sua Bíblia e vai ler Gálatas 5, 22 e 23. Anota aí. Assim como existem os frutos da carne, também existem os frutos do Espírito. Nesse mesmo texto de Gálatas 5, 22 e 23, primeiramente vai falar sobre os frutos do Espírito e mais para frente um pouquinho vai falar sobre os frutos da carne. Se a gente não estiver frutificando no Espírito, a gente vai estar frutificando na carne. E lá em Gálatas você vai ver. O primeiro de todos, o número 1, o mais importante de todos é o amor. Isso mesmo, o amor. Ame a Deus, se sinta amado por Ele e transborde esse amor ao próximo. Quando nos sentimos amados, lançamos fora o medo. Exatamente. Quando estamos sentindo amor, perceba que não há medo. A forma de combater o medo de qualquer coisa é o amor.
Olha que legal. Quando nosso coração está no amor ao próximo, a gente não sente medo. Primeiro, você recebe o amor de Deus. Segundo, você se sente amado. E terceiro, você se sente tão amado que quer transbordar esse amor. O amor é a maior, mais alta e melhor energia. Olha que gostoso isso, gente. Primeiro a gente recebe o amor de Deus. E por que a gente ama o próximo? A gente ama o próximo porque a gente foi amado primeiro. Jesus lá na cruz, ele deu o maior exemplo de amor pela humanidade. Ele se deu pela humanidade para que a gente se sinta amado. Gente, essa live tá muito boa. Vamos chamar mais gente? Faça a sua parte aí, manda os aviãozinhos aí para quem você gosta, que você gostaria que estivesse ouvindo também. Vamos chamar o povo. Vamos frutificar, né? Porque assim como Deus nos amou primeiro, então a gente tem esse sentimento que a gente deve amar o próximo. E aqui está falando de amar ao próximo mais do que nós mesmos? Não, nananina não. Aqui está falando de amar o próximo como a si mesmo. E aí entra a regra de ouro. Quem me segue sabe, hein? Eu já falei aqui qual era a regra de ouro. Vocês lembram qual é a regra de ouro? Conta pra mim, você lembra qual é a regra de ouro? Eu já falei aqui na live. Vou dar um prêmio, hein, pra quem lembrar qual é a regra de ouro. Bom dia! A Ana entrou aqui, que bom ter você aqui. A gente está no nosso devocional do dia, estamos falando sobre os frutos do Espírito. E o primeiro deles é o amor, amar a Deus e se sentir amado por Ele. E assim a gente transborda esse amor ao próximo. E quando a gente se sente amado, o medo é lançado fora, porque primeiro a gente recebe o amor e depois a gente se sente amado e a gente quer transbordar esse amor, porque a melhor energia que existe é a gente se sentir amado, é sentir que as pessoas nos amam, é sentir que temos amigos. Como é bom sentir isso, não é verdade? O segundo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Eu já deixei como tarefa para o pessoal ler Gálatas 5:22, 23, assim que terminar a live, certo? O segundo fruto é a alegria. Alegre-se com os que se alegram. Alegre-se em Deus e viva o presente. Gente, é tão simples isso, mas hoje em dia a gente percebe que as pessoas parece que perderam a alegria. Parece que a gente percebe assim as pessoas tão individualizadas. Quando a gente vai nos lugares, somente olhando para o celular, somente ali naquele mundinho, e percebemos que as pessoas têm perdido a alegria. Mas, gente, você sabe de onde vem a verdadeira alegria? A verdadeira alegria é saber e sentir que Jesus está comigo. Gente, eu vou repetir porque eu acho que deve ter caído alguma conexão aqui. O segundo fruto é a alegria. Alegre-se com os que se alegram. Alegre-se em Deus e viva o momento presente, porque a verdadeira alegria é saber e sentir que Jesus está comigo para o que der e vier. Olha isso, como é bom saber que Jesus está com você para o que der e vier. Quantos acreditam nisso? Coloca aí, eu. Plante um sorriso e muitos sorrisos colherá. Sorri até mesmo diante dos seus erros. Se perdoe, pois cada erro, cada dor, cada fracasso traz um lindo aprendizado. Veja só, na Bíblia diz: em tudo dai graças, em tudo, gente. Porque cada erro que a gente comete também traz um aprendizado. Muito bem, tô gostando de ver essa turma hoje comentando. Eu não gosto de falar sozinha, hein? Eu gosto que vocês comentam
Quero ver o comentário de vocês aqui. Vamos ao terceiro fruto. Terceiro fruto dessa árvore do Espírito Santo é a paz. Gente, quem aqui já se sentiu em paz em algum momento da vida? Coloca eu. É a coisa mais maravilhosa do mundo a gente ter paz. É a gente deitar na cama, é a gente dormir tranquilamente. Leve a paz do Senhor onde você for e abençoe os lugares. Abençoe os lugares onde você pisa com essa paz. Mesmo em meio à tempestade, acesse a paz que excede todo entendimento. A paz de Deus que o mundo não pode dar. Guarde sempre seu coração em paz. Eu tenho uma amiga que tem o costume de passar em frente, né, dos comércios e abençoar. Eu acho isso tão bonito, né, que quando a gente abençoa o próximo, a bênção vem em dobro para nós. Olha que lindo isso, gente. Então a gente deve levar a nossa paz, porque as pessoas não entendem essa paz que a gente sente. Essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Ah, que linda! Eu sinto a paz depois dessas lives. E carregue essa paz com você durante o seu dia. Mostre para as pessoas, fala assim, o que ela tem de diferente. Ela não tem essa ansiedade que nós temos, ela tem uma luz que a gente não tem. O que essa pessoa tem diferente que ela está sempre tão alegre? Ela está tão amorosa, eu estou desejando mal para ela e ela está me retribuindo com o bem. Meu Deus, o que essas pessoas têm de diferente? Vamos ser a luz do mundo e o sal da terra. Gente, isso aí. Mais um fruto aqui, o quarto fruto estamos, hein? Longanimidade. O que é longanimidade? Alguém sabe o que é longanimidade? É um nome assim que a gente não vê todo dia. Gente, se vocês descobrirem o que é longanimidade, vocês vão dar risada agora. Evitar ficar com raiva por qualquer motivo. Peguei vocês, hein? Quantos de nós tem hora que tem o estopim curto, que fica com raiva por qualquer motivo? E agora, hein? Aprender a suportar a adversidade sem murmurar. Eu já falei sobre murmurar. O que é murmurar? Coloca aí para mim nos comentários. Aprender a suportar a adversidade sem murmurar. Você acha que é fácil? Vença as provações da vida sem perder o seu equilíbrio. Seja paciente com os outros, assim como Deus é paciente contigo. Você sabia que você já deu muito trabalho para Deus e Deus tem muita paciência com você? Pois é. Então, assim como Deus tem paciência conosco, devemos ter paciência com os outros também. Evitar ficar com raiva por qualquer motivo e suportar as adversidades sem reclamar. Reclamar, é isso mesmo. Gente, já falamos sobre 4 frutos. Eu quero que alguém coloque aí nos comentários. Número 1, número 2, número 3, número 4. Vou dar a dica, hein? Então, eu quero que alguém coloque aí nos comentários. Número 1, amor. Número 2, alegria. Número 3, paz. Número 4, longanimidade. Quero que alguém coloque aí nos comentários para ajudar o coleguinha. Vamos para o 5º fruto, que é a benignidade. Benignidade, o nome já diz, né? Benigno. Faça sempre o que é certo, retenha sempre o que é bom. Pense nas coisas que edificam. Deseje o bem para as pessoas. Se arrependa dos seus erros, perdoe os outros assim como Deus te perdoa. Ai, que lindo, gente. Se a gente fizer sempre o certo, olha como cada um fazendo a sua parte, como a gente melhora o mundo.
A gente melhora o mundo somente fazendo a nossa parte. A gente não precisa fazer a parte do outro, a gente não precisa querer mudar o outro, basta você fazer a sua parte. Porque a gente pensa que a gente não dá trabalho para Deus, a gente dá muito trabalho para Deus, então a gente precisa pedir perdão e precisa perdoar. Pedir perdão para Deus, para que Ele nos perdoe. E Deus só diz que nos perdoa se a gente também perdoar. Olha só a sua responsabilidade. Então, o quinto fruto é benignidade. Quero que você coloque aí, benignidade. Ninguém colocou ainda, hein? Eu quero que vocês coloquem aí para mim nos comentários. Vamos ao sexto fruto agora. Bondade. Ele é bem parecido com a benignidade, mas devemos ter bondade. Faça o bem. Ó, quem entrou aqui. Bom dia, Michele. Que bom ter você aqui. Fico feliz. Estamos falando sobre os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Já estamos no sexto fruto. Primeiro começamos com amor, depois veio alegria, depois paz, longanimidade, benignidade, agora estamos na bondade. Faça o bem, pratique boas ações, bendiga aos que te maldizem. Ixi, quero ver vocês fazerem isso, hein? Bendiga os que te maldizem, ore pelos que te perseguem e ame os que te consideram teus inimigos. Jesus disse que se a gente amar só quem nos ama, o que a gente está fazendo demais? Nada. A gente precisa bem dizer aqueles que nos maldizem. E aí que tá, pra gente fazer isso. Olha o nível de conexão que a gente precisa ter com Deus. Precisamos nos elevar, precisamos estar numa alta frequência pra gente orar pelos que nos perseguem. Sim, aqueles que consideram teus inimigos, abençoar a vida deles, abençoar as pessoas, que seu olhar, seu ouvir e seu falar sejam cheios de bondade. Você não precisa usar bondade só quando você precisa de algo, de alguém, né? Tem pessoas que é assim, quando precisa da gente, nossa, né? É um amor. Mas quando não precisa, esquece. Mas a gente precisa ter um olhar, o nosso ouvir ser cheio de bondade para todas as pessoas. Todas as pessoas. Gente, vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí nos comentários para mim se vocês estão entendendo quais são os frutos. Estamos indo para o sétimo fruto. Só vai até o 9. Eu quero saber se está fazendo sentido para você, tá? Sétimo fruto é fidelidade. Fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é ser fiel aos mandamentos de Deus, fiel à sua palavra, fiel aos princípios do Evangelho, fiel aos seus compromissos, fiel ao seu cônjuge, fiel aos seus amigos e ser fiel a Jesus. Gente, a fidelidade é uma coisa que você ou é ou você não é. Adianta você ser 90% fiel ao seu marido e 10% infiel? Não adianta. Só que muitas vezes a gente não faz isso com o nosso marido, mas a gente faz isso com Jesus. Exatamente. Às vezes a gente faz isso com Jesus. Às vezes a gente não é totalmente fiel. Ou tem dias que sim, tem dias que não. Então a gente precisa ter um grau de fidelidade elevado para que a nossa vida seja elevada. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Começa a observar o que essas pessoas fazem, que você na sua convivência. Começa a observar se elas são pessoas reclamonas. Olhe para a sua vida se você também não está sendo. Ou se pessoas que têm o costume de falar mal dos outros.
Isso é contagiante, gente. A gente precisa cortar esse mal pela raiz. Senão a gente não vai conseguir ter esses frutos. Gente, agora eu vou falar de um fruto aqui que vocês vão ficar passados. É a mansidão. A gente precisa ser pacífico. A gente não pode ser a ferro e a fogo. A gente tem que eliminar da nossa vida fofocas, maledicências. Por quê? Porque isso causa desunião. A gente precisa promover a paz, união, concórdia, entendimento e diálogo na resolução de problemas. A gente precisa ser pacificadores, mansos, porque Jesus era manso e ele deixou um exemplo para a gente ser manso também. Tira da sua ideia de levar tudo a ferro e a fogo. Ah, comigo não, comigo ninguém vai folgar não. Gente, 1 minuto de silêncio num momento de estresse vai evitar uma vida cheia de arrependimentos na sua vida. Silêncio é ouro. Sou escravo do que falo e senhor do que calo. Quantos e quantos momentos você não tivesse mantido sua boquinha fechada, você não teria evitado uma briga, uma desunião, um arrependimento? Sou senhor do que calo e escravo do que falo. Tudo que a gente fala, a gente se torna um escravo. É isso mesmo. Então, do que temos nos tornado escravo? Temos falado demais? Vamos observar mais as nossas palavras. Gente, a gente está chegando ao último fruto, que é domínio próprio. Vocês não estão comentando aí, gente. Eu quero que vocês comentem. Depois eu vou perguntar para cada um, na hora que eu encontrar na rua, eu vou falar assim, quais são os 9 frutos? Quero ver quem não vai falar, eu vou puxar a orelha, hein? Vocês estão pensando. Temos que estar sempre praticando, porque isso faz muito bem. Exatamente, a gente precisa se conectar à palavra de Deus, porque ela renova a nossa mente a cada dia. Bom dia, Michele. Isso aí. A palavra de Deus nos renova a cada dia. Eu vou colocar aqui, ó, nos comentários, ó, amor, para vocês decorarem, hein, gente? Alegria. Quem me ajuda? Coloca aí nos comentários. Paz. Tá saindo errado. Quem mais lembra? Vamos colocar. Longanimidade. Quem me ajuda? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e agora o último, domínio próprio. O que é domínio próprio, gente? Alguém sabe? Filha, domínio próprio é governe a si mesmo, seu corpo, sua alma e seu espírito. Como é que a gente governa nosso corpo? A gente governa nosso corpo através de alimentação saudável, exercícios, tá tudo conectado. Como é que a gente vai ter clareza para falar com Deus, se muitas vezes a gente sente nosso corpo doente? Muitas vezes a gente não consegue ter clareza com Deus porque estamos nos sentindo doentes. Então, o que mais a gente tem que governar? Nossa alma e nosso espírito. Jejum, oração, ouvir louvores, tudo isso ajuda a nos conectarmos com Deus. E fazendo isso, nós vamos estar governando o nosso espírito. Devemos governar nossos desejos, emoções, cérebro, intestino, energias sexuais. Resista ao prazer imediato. Canalize todas as suas energias para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Domine sobre as energias. Permita que seu espírito governe sobre a carne.
Thalita, você que entrou agora, né? Eu estava falando sobre os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Hoje eu só estou falando sobre os frutos do Espírito, mas ao contrário dos frutos do Espírito, também tem os frutos da carne. E os da carne a gente não vai falar sobre eles hoje, mas o domínio próprio, como o nome já diz, precisamos aprender a nos dominar. Porque se a gente deixar a nossa mente à vontade, ela vai querer comer tudo que ela vê na frente, ela não vai querer fazer exercício. Muitas vezes, quando a gente menos percebe, a gente está triste, desmotivado. Por quê? Porque a gente não está tendo domínio sobre as nossas emoções, nem sobre o nosso corpo, nem sobre a nossa mente. Então é isso, gente. A gente precisa ter domínio. Conta pra mim, quantos frutos você tem produzido? Quantos frutos você tem produzido? Lembre-se que a sabedoria que vem do alto é que produz esses bons frutos. Lembra que nós falamos lá no começo que Jesus é a videira e nós somos os ramos e sem ele nada podemos fazer. Olha como é importante esse momento. Esse momento é o momento que estamos acessando uma sabedoria divina, uma sabedoria que vem do alto, que está dentro da Bíblia. A sabedoria que vem do alto, que produz os frutos. Nós, da nossa parte, não podemos fazer nada, mas nós podemos acessar essa sabedoria quando nos conectamos com a palavra. Então, gente, o que eu tenho para dizer hoje é para acessar a sabedoria, pegue as sementes e bora plantar, que os frutos em breve chegarão. Vá em frente, semeador, há muita terra para plantar, porque você é amado. Gente, fez sentido para vocês? Conta para mim. Você já conhecia os frutos do Espírito? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos terminar aqui com a nossa declaração de fé. Uma declaração de fé que eu sempre falo aqui, que a gente tem que falar todos os dias. Você sabia que as suas palavras têm poder? Sabe ou não sabe? Então vamos declarar aqui comigo. Alguns já ouviram, outros não. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida e não de morte, de saúde e não de enfermidade, de riqueza e não de pobreza, de bênção e não de maldição, porque há um milagre. Gente, como foi bom esse momento aqui com vocês. Você sabia que na sua boca há um milagre? Que nesse dia de hoje você semeie essas palavras aqui, faladas aqui, que as pessoas que você encontre vejam essa paz que excede todo entendimento vindo de você. Seja uma bênção para essa geração, a sua vida tem propósito, você nasceu com um propósito lindo. Glória a Deus, a palavra renova a cada dia, ouvir torna mais forte. Exatamente, porque nós somos um ramo e Jesus, né, a videira. Então a gente precisa se conectar a cada dia com Ele. Amém? Vamos orar aqui. Querido Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Que possamos cada dia estar renovando a nossa mente, o nosso espírito, para que temos cada dia mais clareza. Senhor, abençoe essas pessoas que estão aqui ouvindo essa palavra, para que elas frutifiquem cada dia mais, para que elas se conectem com a sua presença, com o seu amor e se sintam amadas. Tudo que eu te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, fiquem com Deus e um ótimo dia para vocês, tá bom?